Vamos analisar agora a performance do quantizador. Vamos supor que o nosso sinal de entrada tem uma distribuição P, PDF PX, e vamos usar como método de distorção o erro médio quadrático, MSE. E aí, a potência do ruído de quantização, vai ser dada pela essa equação 20 aqui. A gente está medindo o valor esperado da distorção usando o MSE como medida de distorção. Então, como a gente viu anteriormente, aquela integral em todo o domínio, a gente pode dividir ela em partes, em cada um dos trechos aqui, cada uma das regiões definida pelo quantizador, e fazer depois a somatória de todas as partes. Então essa aqui é a mesma equação que já tinha sido apresentada antes. Então se a gente tiver o número de regiões no quantizador for grande, o número m for grande o suficiente, a gente pode supor então que e se a PDF for suave também, a gente pode então supor que o valor de P num determinado intervalo é o valor médio do intervalo. Então, se a gente tem TK-1 aqui um TK, e a gente supõe que a função ela varia de forma suave aqui no intervalo, então a gente pode supor que o valor aqui no meio do intervalo, esse valor de P no meio do intervalo, no TK-1 mais TK sobre 2, que nesse ponto a gente pode aproximar o P nesse intervalo por esse valor. Então, quanto maior o M e sendo suave a função, então essa aproximação é válida. E aí, para simplificar, que a gente está fazendo essa aproximação, então a gente vai substituir então essa aproximação aqui, na equação de cima. E obtemos assim essa equação aqui. Então agora, agora a gente passou, tirou da integral, o P, já que aqui não depende mais de x, então a integral em x, esse aqui é constante em relação a x, então a gente pode sair para fora da integral, e aí temos aqui agora essa integral para resolver. Então, essa integral, o resultado dela é esse aqui daqui na equação 23. Se a gente quer minimizar o ruído de quantização, então a gente vai buscar minimizar esse termo, já que esse termo aqui anterior, esse termo anterior, a gente tem um somatório do P vezes aquela integral, o P é a distribuição do sinal, a gente não tem como mexer, e a integral ali vai depender das escolhas que a gente fizer para o quantizador. Então a gente vendo aqui que o resultado da integral é esse aqui da equação 23, para a gente minimizar isso aqui, a gente tem que minimizar esse termo, já que os dois termos ali estão ao quadrado, e o único termo onde aparece negativo aqui vai diminuir, para diminuir alguma coisa tem que minimizar esse termo. Então, para minimizar esse termo, a gente pode escolher o ponto, que isso aqui sendo igual a zero. Isso aqui vai se anular, ser igual a zero se a gente escolher o YK como sendo o ponto intermediário, o ponto entre os limiares TK-1 e TK. Então, fazendo essa escolha, esse termo aqui se anula. E aí, agora temos ainda, então, a gente tem esse somatório do P vezes o resultado da integral ali, que vai ficar simplesmente o ΔK vezes o ΔK ao cubo, sobre 12. E aquela, para a gente ver o valor do P, o valor do P no ponto intermediário, a gente pode fazer o seguinte, vamos chamar de PK,
só o pk aqui, a probabilidade do x ocorrer num determinado intervalo entre tk-1 e tk. Então, a probabilidade da gente ter aquela região, né, do quantizador, né, sendo utilizada para um determinado x na entrada. Aí a gente falou que a gente pode aproximar, né, os valores de x, o valor de p num determinado intervalo, como sendo, né, o valor no meio do intervalo. Então, a probabilidade de x, ou seja, a área, né, se a gente pegar essa figura aqui, seria a área debaixo dessa curva aqui. A gente pode aproximar a área debaixo dessa curva aqui, né, como sendo a área deste retângulo aqui, né? Que é exatamente o que está sendo feito aqui. Então, a probabilidade de uma determinada região do quantizador, né, é o valor do ponto médio vezes o tamanho do intervalo, que é o ΔK. Então, a área daquele retângulo. Então, usando essa aproximação e usando o resultado da integral, a gente chega então nisso aqui, né, que a potência do ruído de quantização fica sendo esse somatório. No caso do quantizador uniforme, os ΔKs são todos iguais a um determinado delta. Então, eles são constantes. Então, naquele somatório, ele pode substituir o ΔK por delta, né? Então a gente pode tirar ele para fora do somatório. E aqui fica o somatório dos PKs, que é igual a 1, né? O somatório de todas as probabilidades das regiões do quantizador, né, que vão ser utilizadas, somando tudo, dá 1. Então, no final das contas, nosso ruído a potência do ruído de quantização, né, é o delta quadrado sobre 12 para o quantizador uniforme. Então, a performance do quantizador, né, a gente pode dar pela relação sinal-ruído de quantização, que é a chamada SQNR, né, Signal to Quantization Noise Ratio, que é dada, né, na escala logarítmica, então é 10 log 10 da razão entre as potências do sinal e o ruído de quantização. Então, a do sinal, a gente está chamando ali o sigma quadrado x, né? Então o sinal a gente não tem controle, né, sobre quem é o sinal, o que a gente pode mexer é o nosso quantizador. Então no nosso caso aí, né, dado o nosso quantizador uniforme, a gente chega nessa relação sinal-ruído de quantização. E aí, né, usando essa relação, vamos ver aqui o exemplo. Vamos supor que o nosso sinal seja uma senoide, com amplitude A seno ômega t. E o nosso quantizador uniforme, né, seja de n bits, então o nosso m é igual a 2 elevado a n. E aí, né, a gente tem, então, dado a amplitude do sinal A, a gente sabe que a excursão dele é 2 vezes A, né, 2A. E aí o delta, né, é 2 vezes a excursão dividido por 2 elevado a n. Né? Então, o delta fica sendo A dividido por 2 elevado a n menos 1. Né? Então, a potência do sinal de entrada, né, uma senoide, né? Então a potência é A ao quadrado sobre 2. E aí, usando o A ao quadrado sobre 2 e o A sobre 2 elevado a n menos 1 na equação anterior, essa equação. Então, usando nesta equação, então que a gente tinha ali dentro do logaritmo, né, a gente tinha lá 12 sigma x sobre delta, né, onde o nosso sigma ali, né, então fica sendo 12 ao quadrado sobre 2 e sobre o delta ao quadrado. Então é A ao quadrado e aquele ali ao quadrado. Elevado aqui a 2n menos 2.
Então, simplificando aqui, então isso aqui cancela. Então esse termo aqui, né, fica 3, né, o 12 é 3 vezes 4, o 4 é 2 ao quadrado, né, que vai cancelar com esse 2 aqui do expoente do 2 elevado a 2n menos 2, e tem esse outro 2 ali, então fica aqui 2 elevado a 2n menos 1. Então aí a gente vai tirar 10 log 10 disso aí. Então, 10 log 10 de 3 vezes 2 elevado a 2n menos 1. Aí usando a propriedade do log, tá 10 log 10 de 3 mais 10 log 10 do outro ali, 2 elevado a 2n menos 1. Então é esse primeiro termo aqui, 10 vezes o log de 3, vai dar mais ou menos 4,7. E o outro termo, então é 10 vezes 2n menos 1 vezes o log 10 de 2, que é 0,3. Então 0,3, então dá 3, então é 4,77 mais aproximadamente 3 vezes 2n menos 1. E aí por fim a gente chega naquele número que está ali, né? Então são 6n mais aproximadamente aqui 1.77, 1.76 dB. Então, para cada bit a mais que a gente usar no condensador, a gente vai ganhar ali de 6 dB em relação ao sinal ruído de condensação. E o outro exemplo é supondo aqui que nosso sinal tem uma distribuição gaussiana na entrada, né, e a gente vai fazer aí supor que o nosso condensador, né, vai pegar um intervalo de 4 desvios padrões, né? É a potência aí da gaussiana, então, né, é o sigma ao quadrado. E aí substituindo agora, né, na equação anterior, a gente chega nessa outra expressão aí. Então, mais uma vez, né, a gente tem ali um 6n. Então, para cada bit a mais usado no condensador, a gente ganha 6 dB de relação sinal ruído de condensação.